E nessa fase, considerando que deu tudo certo, a introdução alimentar está caminhando, o que é esperado? O que é esperado que vai acontecendo de progressão ali nessa alimentação? Eu estava falando que a gente tem maior dificuldade de mastigação até os 9, né? Isso. Qual é a diferença? Quando chega aos 9 meses, o bebê vai criando uma capacidade de mover a língua de um lado para o outro, que a gente chama de movimento de lateralização. Nos primeiros meses, o movimento é meio para frente e para trás. E aquele que está comendo um pedaço grande, ele não mastiga, ele também não vai fazer lateralização. Por que ele consegue comer o pedaço grande? Porque a gente cozinha esse alimento até o ponto em que é possível amassar usando só a pressão da língua no céu da boca. Tá. Quando o bebê pega um palito de cenoura e traz para dentro da boca, ele vai tentar fazer um movimento de sucção, que é um movimento que ele conhecia pela amamentação, seja ela no seio ou na mamadeira. E aí, quando ele tenta sugar, a língua raspa no céu da boca, e é assim que ele meio que mastiga aquele alimento. A gente chama isso de amassamento, né? Então, o bebê não faz mastigação, ele faz amassamento. E aí, quando ele vai se aproximando dos 9 meses, ele vai pouco a pouco aprendendo essa habilidade de lateralização. Quando ele começa a jogar o alimento para o lado, ele já pode usar conscientemente a gengiva para amassar esse alimento. Então, a gente pode progredir o pedaço. Entre 8 e 10 meses é o melhor momento para essa progressão acontecer. E aquele bebê que estava recebendo a comida amassada na colher vai passar a receber pequenos pedaços macios. Tá. Ainda macios porque ele precisa da gengiva para mastigar. Ele não tem o dente ainda. Sim. Né? E aí a gente, depois, em torno de 1 ano e meio, ou próximo a 1 ano e meio, é que vem os molares, que são, de fato, os dentes de mastigação. E aí, de 1 ano e meio para 2, a gente vai, pouco a pouco, trazendo os alimentos fibrosos para a rotina dessa criança. Basicamente, é isso que a gente muda em termos de textura e consistência. Mas daí, se a gente for ampliar um pouco essa conversa, conforme eles vão avançando cognitivamente, não é só a mudança de habilidade que surge, mas surge uma mudança de percepção de mundo também. Sim, total. E eles começam a cada vez fazer mais escolhas. E aí é que eu acho que o bicho pega, né? Porque a frase outra frase muito comum, além de... Mais uma das muitas vezes que o bicho pega. Pois é, são duas muito comuns. Leva tudo pra boca, menos a comida. E depois comia tudo até 1 ano e parou de comer. Depois parou de comer. Porque é justamente com 1 ano de idade que eles têm essa virada de chave, que é quando eles verticalizam, né? Eles começam a andar em torno de 1 ano de idade. Sim. Então, ele vê o mundo de outra perspectiva. E junto com isso vem um avanço cognitivo. As coisas caminham muito juntas, né? O desenvolvimento é muito perfeito. E aí, antes o bebê que era basicamente sensorial, porque a gente aprende através de um componente sensório-motor até os 2 anos de idade, né? Então, a gente vai aprender. O sensorial, ele dá a base para a aprendizagem motora. A gente não consegue se mover se a gente não sentir antes. Tá. Só que os 2 aprendizados, eles vão meio que sendo feitos em paralelos. Mas eu vou primeiro fazendo a base sensorial, e essa base sensorial, ela vai dando o alicerce para dali em cima o motor ir se desenvolvendo. Quando chega em 1 ano de idade, a gente está bem no meio do caminho. Então, é como se a gente estivesse na mesma proporção de desenvolvimento sensorial e motor. Tá. E aí, daí para frente, o motor vai ganhando espaço. Então, se você percebe só qual é a diferença entre os brinquedos dos menores de 1 ano e dos maiores de 1, né? Os menores são brinquedos muito sensoriais. É brinquedo de cor, de textura, de barulho, né? Que você aperta e faz um ruidinho. E aí, conforme eles vão crescendo, o brinquedo fica cada vez mais motor. Brinquedinho de encaixe. Brinquedo de encaixe, brinquedo de empurrar, né? De abrir e fechar. Porque eles vão desenvolvendo outros interesses. E aí, eles deixam de comer pela experiência sensorial e eles precisam começar a entender por que efetivamente eles comem, né? E aí eles vão abrir mão de comer porque eles querem brincar. Eles vão começar a olhar para aquele alimento e ver pequenos detalhes que eles antes não percebiam muito bem, e eles vão rejeitar por causa desse detalhe, porque eles têm melhor desenvolvimento visual. Eles vão botar o alimento na boca e eles vão sentir detalhes táteis desse alimento que eles não sentiam antes. E eles vão começar a cuspir. Né? Então, aí a gente Você fala assim, aquele alimento ele comeu a vida inteira, né? Comeu esse período todo. Do nada, ele não aceita. Ele percebe diferente daquele alimento, né? Então, tem uns alimentos que são muito comuns, assim. No meu universo, pelo menos, de atendimento, eu vejo isso. Tem muito bebê que ama abobrinha e berinjela até ali 1 ano e pouquinho. Porque é um alimento...
é um alimento molinho, que tem muito caldo, sabe? Aham. É relativamente fácil para esse bebê pequenininho. Aí depois eles crescem, e pensa só no aspecto visual da berinjela. Ela não é bonita. Ela não é. Você abre ela sem graça, sem cor. E marrom, e molenga, é. sabe? E aí, quando eles avançam cognitivamente, esse aspecto visual da berinjela começa a ser muito estranho. Não era pro bebê pequeno, ele não tinha essa noção ainda, sabe? Então, muito do que acontece à medida que eles crescem tem a ver com um ganho mesmo. Um ganho cognitivo, motor, sensorial. É bom que eles estejam aprendendo a ver esse alimento dessa forma e que eles estejam fazendo escolhas, porque fazer escolhas é parte da vida. Só que a gente acaba não sabendo muito lidar com essas escolhas, sabe? E aí a gente quer impor as nossas decisões. Você tem que comer berinjela. Você comia até então, por que você não vai comer mais? E aí o bebê que quer fazer escolhas porque isso faz parte do desenvolvimento dele, bate pé que não. Até porque também não tem nem a maturidade pra entender. Claro, eu preciso comer berinjela, né? E não vai ter por muito tempo. Não vai ter muito tempo. Não vai ter por muito tempo. E aí os problemas em relativos a tal da seletividade começam justamente nessa fase de 1 para 2 por conta disso. É toda uma mudança cognitiva, sensorial, de percepção, de interesse que vai surgindo nessa fase. Se você gostou desse corte, você pode conferir esse conteúdo na íntegra clicando no link aqui ao lado. Não deixe de dar aquela curtida, se inscreva no canal e não deixe de seguir a Wi-Fi nas redes sociais. Os links vão estar na descrição. Lembrando que esse corte é um oferecimento da Interlife. Até a próxima!